Olá, bom dia para você. As chuvas têm castigado algumas cidades mineiras. Em São Gotardo, a prefeitura decretou situação de emergência. Os estragos são inúmeros e famílias em situação de vulnerabilidade estão sendo obrigadas e abrigadas em escolas. E as chuvas intensas vão persistir no final de semana no Alto Paranaíba e também no Noroeste Mineiro. Confira mais. Rio Paranaíba transborda e motorista ilhado vai para teto de carro em busca de ajuda. Com a explosão de casos de Covid-19 em Patos de Minas, prefeito pede calma. Em Coromandel, o prefeito age e decreta medidas restritivas. Shows e eventos com aglomeração estão proibidos e viagens de excursão só com regras. Futebol. O RT faz amistoso no sábado. Destaques do 30 Minutos que começa a partir de agora. Em poucas semanas, a Ômicron será a variante prevalente em Minas Gerais. Com isso, mais infectados e aumento na demanda por atendimentos em pronto atendimento. Outro alerta do estado é com relação aos não vacinados, que têm 11 vezes maior chances de morte do que os já imunizados. Em Minas Gerais, sinal de alerta aceso. A variante Ômicron ainda não é a dominante, mas esse cenário está prestes a mudar. Isso vai significar um contágio em massa e demanda maior por pronto atendimento. Certamente estamos na migração de Delta para Ômicron. É questão de algumas semanas. A Ômicron vai ser, sem dúvida nenhuma, a quase que 100% das nossas amostras. A Ômicron é muito infectante, mas ela se mostra menos letal do que a Delta, e isso os estudos já estão confirmando isso em relação à doença pulmonar, que geralmente é a causa da gravidade do paciente, além da vacinação. O Ômicron vai causar uma onda de muitos casos, só que a expectativa é que a gente tenha prontos atendimentos mais cheios de pacientes sintomáticos, mas internação grave em CTI. A expectativa, olhando outros países, é que isso não tenha... não é para fazer paralelo com março e abril do ano passado, onde nós vivenciamos aquele momento muito ruim de gama. Outra preocupação é com a flurona, Covid mais influenza. Apesar de poucos investigados no estado, o número pode ser muito maior. Temos 6 casos de investigação, são prováveis flurona. Devemos ter muito mais no estado. Isso vai acontecer porque estamos tendo um aumento de 2 vírus concomitantes. Nunca se estudou tanto um vírus, por isso a gente consegue saber essa situação. Com mais casos de gripe em Minas Gerais, a ocupação de leitos de enfermaria é de quase 90% pela doença e outras. Na macro-região noroeste, beira os 70%. Já a demanda de leitos por Covid é pequena. Nós vemos agora casos menos graves que geram internação. Estamos vendo pronto atendimento cheios e estamos vendo uma demanda por enfermaria maior. Isso porque outras doenças estão acometendo as pessoas que não é Covid, como especialmente o destaque da influenza, e na criança o vírus sincicial respiratório, que dão as bronquiolites, e também estamos vendo aumento de Covid em vacinados, que geram um risco menor de internações de casos graves. Com relação à Covid, o alerta para tomar as doses da vacina assim que for chamado, pois as chances de complicações são bem menores. Nós fizemos um estudo relacionado a dezembro deste ano. E qual que é a conclusão que nós tivemos? Que a chance de alguém não vacinado morrer de Covid é 11 vezes maior de alguém completamente vacinado. Então, se alguém que está nos vendo e nos ouvindo ainda acha que não deve vacinar, nós temos os dados. Minas Gerais, como outros estados brasileiros, aguardam as doses pediátricas para a vacinação de crianças de 5 a menores de 12 anos. O estado deve receber este mês, divididas em 3 remessas, 370 mil doses do governo federal. O primeiro lote está marcado para 13 de janeiro. A ordem de vacinação: crianças com comorbidades, crianças com deficiência permanentes, indígenas, quilombolas, todo o público depois de 5 a 11 anos e começando sempre do mais velho de 11 anos até o mais novo com 5 anos. Então, o público no país esperado é de 20,4 milhões
e aqui em Minas um pouco mais de 1.800.000 pessoas. E por enquanto, Minas Gerais desistiu da ideia de flexibilizar o uso de máscara. Não existe previsão de retirada de máscara. A máscara é obrigatório, seu uso é fundamental, porque a Ômicron ela transmite muito rapidamente. Sem a máscara, então, a gente teria uma população inteira doente, muito rapidamente, sem a máscara. Daqui a pouco aqui no 30 Minutos, com a explosão de casos da Covid em Patos de Minas, prefeito pede calma. Já em Coromandel, o prefeito decretou medidas restritivas para eventos e viagens de excursão. Não diferente de muitas cidades brasileiras, Patos de Minas enfrenta uma explosão de novos casos de Covid-19. Foram confirmados mais 260 infectados nesta quinta-feira, 138 só nas últimas 24 horas e os demais somados de dias anteriores. O prefeito Falcão afirma que a quantidade de novos casos se deve à Ômicron e às pessoas que estavam viajando. Em Patos de Minas, são 470 casos ativos de Covid-19 nesta quinta-feira. 260 a mais que no boletim anterior divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. O número de internados no município com coronavírus passou de 1 para 2 em UTI. No total, somados pacientes de outros municípios, são 4 internados em leitos clínicos e 3 em terapia intensiva. Apesar da explosão de casos, o prefeito afirma que a situação está sob controle e não há motivo para desespero. Conforme previsto, por conta do período festivo, férias, muitas viagens, recebendo muitos visitantes, a gente está tendo o aumento de casos de Covid. Os números assustam, mas nós não temos motivo para desespero, né? Não precisamos perder o equilíbrio por conta disso, porque o número é alto. Nos últimos 3 dias a gente teve aí 70, 80 casos por dia, porém isso não está sendo acompanhado por hospitalização, que é o que mais importa. Ninguém praticamente está agravando com a doença. Falcão afirma ainda que a quantidade de novos casos se deve à variante Ômicron e às pessoas que estavam viajando. Trouxe, apesar de várias pessoas terem falado, agora com o paiolão, agora a questão de máscara opcional ao ar livre, as pessoas praticamente sozinhas ou com mais uma pessoa, isso agora vai piorar. Não piorou, está piorando agora por causa da variante Ômicron e por causa das viagens. O governo de Minas recomendou aos prefeitos, como disse nesta quinta-feira o secretário estadual de saúde, Fábio Baquerete, que sejam criados outros espaços para testagem da Covid-19, como em praças ou rodoviária. O prefeito Falcão vai seguir a recomendação. Anunciou que um novo espaço será aberto. Nós vamos abrir agora um novo centro de testagem aí, já no início da próxima semana, para desafogar um pouco a UPA e os postos de saúde. A gente vai trazer mais novidades sobre isso. Pois é, em Coromandel, o prefeito Fernando Breno resolveu agir para tentar frear a quantidade de novos infectados pela Covid. Um decreto com medidas restritivas foi publicado nesta sexta-feira. Shows e eventos com aglomeração de pessoas estão proibidos aí. O documento prevê também que excursões de ônibus só serão autorizadas com envio de todos os dados dos passageiros para vigilância em saúde, senão será cobrada uma multa aí de R$ 200 por pessoa. Quem chegar dessas viagens com sintomas gripais deverá procurar um posto de saúde para a realização de testes da Covid-19. Quem desobedecer também será multado em R$ 200. Já aqui no 30, IMET alerta para chuvas intensas na região. Rio Paranaíba transborda e motorista ilhado vai parar em cima de teto de carro. E São Gotardo, lá em São Gotardo, a prefeitura decretou situação de emergência, viu? Chuvas destroem pontes, ruas e provocam alagamentos. As chuvas têm castigado algumas cidades mineiras. Em São Gotardo, a prefeitura decretou situação de emergência. Os estragos são inúmeros. Famílias têm ganhado abrigo temporário em escola. Em São Gotardo, as chuvas intensas têm causado prejuízos. Nesta quinta-feira, a força da água destruiu pontes, abriu fendas em ruas, vias foram interditadas, destruiu muros de casas e, com o deslizamento de encostas, casas estão ameaçadas.
Ruas têm ficado debaixo d'água. O motorista ficou preso na via alagada e foi resgatado por populares que amarraram cordas em árvores. Devido aos estragos e elevado volume de chuvas, a prefeita de São Gotardo, Denise Oliveira, decretou situação de emergência. A prefeitura também fez um comunicado que famílias em situação de vulnerabilidade estão sendo levadas para a Escola Municipal Professor José Antônio dos Santos. Donativos são pedidos para ajudar essas pessoas. Pois é, na zona rural de Rio Paranaíba, o Rio Paranaíba transbordou nesta quinta-feira. Esse motorista que vai aparecer nas imagens arriscou passagem na estrada alagada e ficou pelo caminho. O carro ficou encoberto pela água. Você vai ver aí que a gente vai mostrar essa imagem. Aí você está vendo o rio transbordando. E lá o veículo, olha só. Ele foi para o teto do carro, né? E foi resgatado por pessoas que estavam ali próximas ao local. Realmente uma situação muito complicada. A água realmente praticamente cobriu todo o veículo que aparece aí nas imagens para você. As chuvas não vão dar trégua no final de semana, viu? Podem ser intensas, inclusive. O IMET emitiu alerta para as consequências das precipitações. Veja aí. Previsão do tempo. O acumulado das chuvas pode trazer consequências como transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. Nesta quinta-feira, houve deslizamento no quilômetro 80 da LMG 743 entre Quintinos e Carmo do Paranaíba, onde imensa quantidade de lama com resíduos que desprenderam do barranco tomaram conta de praticamente toda a estrada. E também na rodovia MG 235 em São Gotardo, no quilômetro 77, que interditou parcialmente a pista. A limpeza ficou a cargo do DR. E para este final de semana, o IMET emitiu alerta vermelho também para o perigo das chuvas intensas. Com a precipitação, a temperatura fica amena. Em Patos de Minas, vai até 26 graus nesta sexta e não deve passar de 25 no sábado. Em São Gotardo, mínima prevista de 19 e máxima de 22 para o sábado. Em Presidente Olegário e Coromandel, a temperatura varia de 20 a 26 graus. E em Guimarães, mínima de 19 e máxima de 24 para este sábado. Tem muita chuva por aí ainda, né? Em instantes, aqui no 30 Minutos, a gente fala de futebol. Em preparativo para o Campeonato Mineiro, o RT faz amistoso neste sábado. Vamos falar de futebol, né? O RT segue os preparativos para o Campeonato Mineiro. Neste sábado, realiza amistoso contra o Brasiliense. Na iminência do amistoso contra o Brasiliense, a comissão técnica da URT está focada nos aprimoramentos táticos para a primeira disputa antes da estreia contra o Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro, marcado para o dia 26 de janeiro no Mineirão. Olhando macro, né, hoje nós temos assim quase 80% da preparação dedicada à parte física, desde o dia 1º de dezembro, né? E nessa volta agora do dia do 2022, nós demos mais enfoque à parte tática. Então, desde que retornamos, a gente está tentando implementar nosso estilo de jogo para os atletas, né? E agora nós temos esse amistoso, vamos fechar hoje a preparação fazendo um coletivo tático, né? Passando para eles o que a gente entende dentro de todas as fases do jogo. O jogo contra o Brasiliense irá acontecer às 16 horas deste sábado no estádio Zama Maciel. Para esta temporada, 28 atletas já foram escalados para a equipe do Trovão Azul. Sabemos que é o nosso primeiro amistoso para saber como nossa equipe vai se portar diante de uma grande equipe também que é o Brasiliense, que estamos fazendo nossa preparação para o Campeonato Mineiro, para uma estreia contra o Cruzeiro, um jogo muito difícil, mas a gente tem que dar o melhor para que todo o grupo esteja preparado para chegar no dia do amistoso estar bem e, consequentemente, na temporada. Os ânimos estão flor da pele, né? Primeiro amistoso nosso, a gente sabe que a gente precisa evoluir, né? Para começar a competição que já está muito próximo. Tem trabalhado bastante firme, né? Focado no treinamento do professor Wellington. Espero que a gente possa sair bem aí nesse amistoso de sábado, possa correr tudo bem
que a gente possa sair vitorioso. Quem é sócio torcedor da URT não precisa pagar para assistir o amistoso contra o Brasiliense. Para os demais, os ingressos individuais estarão custando R$ 20. A partida contra o Brasiliense irá demonstrar como está o entrosamento do novo elenco da URT, escalado para a temporada de 2022. A gente está se entrosando bem, né? Alguns atletas já tinham trabalhado junto com o professor, outros não, mas a gente está aproveitando bastante esse tempo, né? A gente se apresentou já faz um tempo já e acredito que a gente tem tudo para dar certo nessa competição. E a gente vai fazer esse jogo contra o Brasiliense, a gente pede um pouco de paciência à torcida, porque o Brasiliense já vem de 4 amistosos, vamos fazer o nosso primeiro, ainda estamos com muita carga de trabalho físico, pode ser que a gente sinta um pouco ainda essa carga de trabalho físico, mas já tem que dar o pontapé inicial para a gente poder acertar o time, para a gente poder achar um time, né? Tudo é muito desconhecido, muitos jogadores que ainda não jogaram um com o outro, então é o primeiro jogo e a gente espera fazer um bom jogo. A renda deles vem da venda de bombons. Fabiana tem 7 filhos. No entanto, só 5 moram com ela, além da neta de 5 meses. Há quase um semestre, eles passam por dificuldades financeiras. As contas estão atrasadas e os alimentos faltam em casa. Agora, nossa situação, eu estou com os meus talões tudo atrasado, os mantimentos acabou. Aí eu estou precisando da população, quem puder ajudar nós. A única renda da família vinha do salário do marido de Fabiana, que depois de ter o equipamento quebrado não consegue exercer o serviço. Agora, a família sobrevive com a renda da venda de trufas de um dos filhos, que possui somente 10 anos. Meu menino vende trunfa, né? Eu levo ele para vender as trunfas, só porque eu adoeci, agora esses dias eu nem não estou levando ele para vender. Aí ele que ajuda nós. Aí meu marido mexe com reciclagem e lava carro para os outros, só porque a bombinha e o aspirador de pó queimou, agora ele está sem. Além de afastada por crises de enxaqueca, Fabiana lida com a dívida de um empréstimo feito pelo marido. Só porque ele recebe um salário mínimo, né? Aí como ele já fez empréstimo, aí faz um empréstimo para paga um trem, paga outro, aí sempre vai, né? Porque dever banco você já viu. Aí sempre o dinheirinho dele vai tudo para pagar empréstimo mais. Aí as trunfas que estavam ajudando nós. Fabiana precisa se alimentar e alimentar os filhos. Ela conta com a ajuda da população para obter mantimentos e para conseguir quitar os talões de água. Equipamentos como aspirador de pó e bombinha também seriam úteis para que o marido pudesse trabalhar. Mantimento, os talão que está tudo atrasado, nós estamos com os 5 talão atrasados de água, e a pessoa que tiver o aspirador de pó, a bombinha de lavar carro, quem tiver usado, que não estiver usando em casa, quiser doar, já é uma ajuda muito boa. Se você pode ajudar a família de Fabiana, a forma de encontrá-la é no endereço de onde a família mora. Rua 11, número 56, bairro Quebec, ou pelo telefone de uma das filhas, DDD 34 99647 9724. Aí eu acho melhor vir aqui, né? Agora, se não quiser vir aqui, tem o número de telefone da minha menina, que foi através dela que vocês entraram em contato comigo. Aí o telefone dela, é só ligar para ela que ela, mas quiser vir aqui ver. Com essa a gente encerra o 30 Minutos de hoje, mas volta na segunda-feira às 11h30 da manhã. Gui Boaventura está chegando aí, ele não está sozinho não, está acompanhado porque hoje tem música no programa, hein? Olá, Gui, boa tarde. Olá, Daí, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Certinho, GGSS. Sexta-feira. Sexta-feira, Todo mundo feliz, primeira sexta-feira do ano. Hoje é sexta-feira. Isso dá até música, né, essa frase, hoje é sexta-feira. Já tem música, inclusive. Ah, tem? Tem. Como é que é a música? Não lembro, mas tem Mas essa tem, música. né? Já ouvi falar que tem. Fala de mas e aí, o que você conta de novo? Na parada de sucesso, por falar em música. De novo, novinho assim, novo. Tem as movimentações dos gestores da região com relação ao aumento da Covid e também com relação aos estragos das águas. Com relação à Covid, inclusive, teve gestor aí que já decretou, né, medidas restritivas. O que você está fazendo? É porque desmancharam o negócio aqui, né?
Aí só desmancha só olhando para baixo. Retiraram a árvore de Natal, o Papai Noel, mas ficou o gorro. Faz só olhando para baixo, né? Então, sobrou o gorro aqui, né? Dá nada não, é assim mesmo. Não, tá tudo certo. Mas o que você estava dizendo mesmo? É isso aí que eu disse, dessas movimentações dos gestores da região com relação a tudo isso. Movimentação de quê mesmo? Porque eu estava tirando o gorro ali. Ele nem me ouve. Eu estava tirando o gorro. Não, mas é porque a gente tem um aumento expressivo de Covid, um aumento expressivo de casos. E aí o gestor de Coromandel, que é o Breno, né, decretou aí medidas restritivas lá por causa desse avanço para tentar barrar. A Patos ainda não tem medidas restritivas decretadas, não, mas aí nós já temos essa movimentação que já prevendo uma possibilidade de piora no quadro aí de internações, né? Já de olho nisso. Pois é uma preocupação muito grande. Aliás, o que nós falamos nisso nos últimos dias, eu estava com medo até de ser chato, porque de ficar chato, né? O papo que nós tivemos, inclusive, no News aí à noite, a gente recomendando cautela, olha, cautela, porque isso está acontecendo no mundo inteiro, Patos não é diferente, nós estamos também nesse contexto aí. E está acontecendo, a nossa região está acontecendo. Chegou aqui já está há muito tempo, essa nova variante, essa Ômicron, ela transmite com muito mais rapidez, as pessoas têm que tomar cuidado, todo mundo tem que tomar cuidado. E não adianta, nós não estamos fora do mundo, nós estamos dentro do mundo. Né? E há que se fazer mais restrição, há que se fazer prestar mais atenção. Matheus está lembrando aí, tem a Ômicron e tem essa H3N2 aí, que é a H3N2 Darwin, que é uma variante nova desse vírus influenza, que está aí, está pior do que a Ômicron. Ela é mais perigosa hoje para determinada faixa etária do que o coronavírus. Então, tem que ter cuidado, não adianta. Temos que continuar usando máscara, correndo atrás da vacina, dos instrumentos que nós temos aí. Não tem outro? Vai fazer o quê? Tá fácil viver, não. Tem que tomar cuidado mesmo. Tem que tomar cuidado. Bonzinho há muito tempo atrás era, agora o trem ficou feio. E acontece o seguinte, Odair, um outro assunto que nós falamos sempre, e parece que as pessoas não entendem isso, a gente só vê falando o seguinte: vamos voltar ao que era. Quando é que nós vamos voltar ao que era? Quando é que nós vamos ter? Nós nunca mais vamos voltar ao que éramos. O jeito de vida nosso no passado, antes da pandemia. Não tem jeito. O mundo agora vai se ver envolvido principalmente com essas questões do vírus, em relação a vírus. Nós vamos ter que ter cuidado. Essa é a versão dos especialistas, de pessoas que estudam para isso, né? Que estão aí acompanhando e esse susto que o coronavírus deu no mundo não é à toa, não. Isso é só um aviso. Porque passou, acabou. Não passou, não acabou, não. Estava vendo o seguinte, que a gente fica falando, quando vai acabar essa pandemia? Você sabia que a gripe espanhola não acabou até hoje, né? Sim. Esse vírus da gripe, que nós convivemos com ele periodicamente, é o mesmo vírus lá de 1900 e bolinha, lá 1917, 18, que trouxe para o Brasil, que instaurou no Brasil a gripe espanhola. Só que o vírus foi evoluindo, mutação em cima de mutação, chegou no que é hoje. E essas variações mais letais que aparecem por aí também são derivadas do mesmo vírus. Então, nós precisamos de ter isso na cabeça, saber que nós vamos viver de um jeito diferente daqui para frente. Não será como antes. Parafraseando aí o Lulu Santos, nada do que foi será de novo, do jeito que já foi um dia. Né? Do que já foi um dia. Ô Gui, bom programa para você. Tem música boa no seu programa hoje. Vou ficar dali só ouvindo. Esse beijo que o Matheus mandou aí, só para você. Você viu que ele mandou aqui no ponto um beijo. Só para você, para mim não. Na verdade, deixa eu dar o crédito aqui, porque por falar no Matheus, o gorro que está aí foi ele que não tirou, viu? Esse gorro que você teve que tirar ao vivo, no ar. Foi ele, que é um absurdo, né? Foi. Não, ele veio aqui para tirar o coisa, olhou só para baixo, né? Tirou só o presépio que estava aqui embaixo. Mais ou menos, né? Contra-rega, mais ou menos. Muito ruim e tal, mas daí. Bom fim de semana. É o que se tem, viu? É o que se tem. Um abraço para você. Na falta de Ayana. Só para tapar um buraco, uma coisa assim. É aquela coisa, é provisório, calma. Exatamente, Vamos lá. Um abraço para você. Até mais. Bom fim de semana.